Olá, lindezas e lindezos! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do workshop de design de sobrancelhas. A nossa primeira aula é sobre visagismo e o quanto o visagismo é importante na hora do design de sobrancelhas, né? O visagismo é um conjunto que adequa a pessoa à personalidade dela ou ao trabalho dela, ou ao que ela está sentindo ou o que ela quer passar para as pessoas, certo? O cabelo, tudo a gente faz visagismo, no cabelo, nas sobrancelhas, nos cílios, na maquiagem, é um conjunto, e esse conjunto estando harmonioso, automaticamente a mulher fica harmoniosa, a mulher ou o homem, né? Estando harmoniosos, a autoconfiança aumenta, né? Então, hoje, especificamente, nós vamos falar de visagismo para as sobrancelhas e o quanto é importante, o quanto faz diferença, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu faço de uma maneira bem básica para identificar alguns pontos e chegar a uma sobrancelha personalizada, a um design personalizado para minha cliente, tá? Atendendo às necessidades dela para o dia a dia e as necessidades dela para se sentir bonita e estar de bem com a vida com aquela sobrancelha. Tá? Então eu trouxe uma modelo, vou explicar o passo a passo para vocês e espero que vocês gostem da nossa primeira aula. Para vocês entenderem melhor como funciona o visagismo no design de sobrancelhas, eu trouxe minha modelo, a Jenny, e eu vou tentar mostrar para vocês como é que eu faço para estar definindo junto com a cliente qual o design que vai ficar melhor para ela. Qual que vai se adaptar melhor para a gente conseguir deixar uma sobrancelha personalizada de acordo com o gosto pessoal dela e com o formato do rosto também e personalidade, tá? Então vamos lá. A Jenny, ela possui um rosto arredondado, tá? Ou seja, tem a mesma distância da testa até o queixo e das laterais das bochechas. As distâncias são iguais. Isso define que o rosto é arredondado, certo? Então, qual tipo de sobrancelha ficaria bom para o formato de rosto da Jenny? Hoje, né, ela está com uma sobrancelha levemente arredondada, né? É a sobrancelha dela natural. Por que está arredondada? Porque ela tem falhas aqui nos pontos altos. Ela não tem pelinhos aqui. Então, a gente não consegue arquear só com os pelinhos que a Jenny tem. A gente, para arquear a sobrancelha dela, teria que aplicar uma rena ou usar sombra, certo? Mas antes de eu fazer isso, que é a coisa ideal a fazer, eu quero mostrar para vocês que essa sobrancelha, que está levemente arredondada, deixa o rosto da Jenny mais redondo ainda. Ela salienta esse círculo, né, no caso, porque o redondo não deixa de ser um círculo. Se a gente abaixasse um pouquinho a sobrancelha dela, deixasse a sobrancelha dela totalmente reta, tô baixando aqui elas, ó. Pode abrir os olhos, gente. Ela ficaria com um aspecto neutro, ó. Tipo, uma pessoa indiferente. E se a gente abaixar mais um pouco a sobrancelha dela, olha como que fica o olhar. Triste, né? Fica um olhar caído, fica um olhar triste, que não valoriza a Jenny, que é uma menina nova, cheia de vida, alegre. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma levantadinha no ponto alto, bem de leve aqui, ó, e arquear. Olha a diferença de um lado para o outro. Com esse ângulo no ponto alto, nós ganhamos ângulo no rosto também. E o rosto vai aparentar ser mais oval do que redondo, né? Que hoje o oval seria o nosso padrão de beleza, tudo que nós fazemos é para chegar no rosto oval. Então é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou dar uma levantadinha no ponto alto dela, vou fazer um ângulo aqui na parte do ponto alto para deixar o rosto dela num formato oval. Entenderam? Vou fazer isso nas duas sobrancelhas. Ó, olha a diferença, olha como esse formato de sobrancelha alonga a testa dela. E isso eu tô fazendo só dando uma puxadinha de leve aqui.
Então, é mais ou menos assim que eu trabalho com as minhas clientes. Primeiro eu analiso o rosto, analiso o que tem de sobrancelha, o que a gente consegue fazer, né, com o que a cliente já tem de sobrancelha, e vou adaptando de forma que a sobrancelha fique natural, ou seja, eu vou aproveitar tudo que a Jenny tem aqui de sobrancelha, né, vou deixar uma sobrancelha natural, mas vou dar um ângulo aqui no ponto alto pra gente conseguir então esse formato de rosto oval que eu falei pra vocês. E esse formato de sobrancelha com um ângulo, ele fica bom para praticamente todos os tipos de rostos. A gente só precisa cuidar o ângulo. Ele não pode ser tão pontudo, porque se ele for muito pontudo aqui, ele vai deixar ela com uma expressão de braba ou de raiva. Então ele tem que ter um ângulo, mas ele tem que ser levemente arredondadinho, que é o que eu vou demonstrar para vocês agora, como deveria ficar a sobrancelha da Jenny, tá bom? Eu trouxe sombra para fazer aqui o pontinho alto para vocês entenderem aqui e visualizarem esse arqueadinho que eu estou falando, certo? Esse ângulo, né? Ó. Como fazer esse ângulo? Como a sobrancelha dela já tem um formato mais reto, eu só sigo aqui da linha inicial, uma linha reta até o ponto alto. Do ponto alto, eu desço acompanhando a cauda. Só jogar aqui pra trás. E aí, nós criamos um ângulo. Preenchendo a falha. E aqui no início da sobrancelha, para esse formato, vocês podem deixar ela mais quadradinha. E também porque os pelinhos da Jenny aqui no início, eles são mais quadradinhos. Então eu vou manter o formato natural. Agora com uma escovinha, eu vou arrumar aqui os pelinhos. Ó, gente, tem excesso nessa sobrancelha, tá? Aqui embaixo tem excesso. Mas hoje eu tô querendo realmente mostrar o visagismo como é feito, tá? Vira um pouquinho aqui. Tá faltando um pouquinho de sombra ali ainda. Ó, levemente arqueada, pode virar. Tiramos esse formato arredondado que estava e deixamos ela levemente arqueada. Ainda daria para levantar mais um pouquinho, ó. Se eu fizer a limpeza aqui por baixo, eu vou conseguir levantar ela mais um pouquinho e aí a gente vai ter uma boa diferença mesmo. Vou fazer essa limpeza agora e vou mostrar pra vocês. Vou deixar essa aqui normal e vou alterar essa aqui, pra vocês verem bem a diferença. Então, lindezas, deixei essa aqui normal, pra vocês verem, ó, que ela é levemente arredondada e tem algumas falhas aqui no ponto alto e aqui no início. E essa aqui eu já arrumei de acordo com as características e com a personalidade da Jenny. Então, o que eu fiz? Eu criei o ponto alto que ela não tinha, fiz um ângulo, que seria uma casinha, né? Pensem no teto de uma casinha, ó. Um ângulo e preenchi com sombra. Também dei uma limpada aqui embaixo e aqui em cima, para que a sobrancelha ficasse bem reta e arqueada. Porque se não for reta aqui, eu não consigo o ângulo. Então, pode olhar de frente. Olhem como mudou. Então, eu desci a sobrancelha, que estava muito alta, deixei ela reta e fiz o ângulo para ganhar
um formato de rosto mais oval e não tão arredondado. E se vocês olharem assim, ó, nesse formato de sobrancelha, ele realça o rosto, o formato do rosto arredondado. E já nesse formato, ele dá parece que dá uma definida. Vocês não têm a impressão que até a bochecha deu uma diminuída? Me contem nos comentários. Então, é mais ou menos assim que eu defino qual seria o melhor formato, né, personalizado para cada tipo de rosto e personalidade. Primeiro, eu analiso o formato do rosto, se ele é redondo, se ele é oval, se ele é quadrado, se ele é retangular. Descobrindo o formato do rosto, eu analiso o que a minha cliente realmente tem de sobrancelhas e o que dá pra fazer, tá? Porque se ela tem uma sobrancelha muito ralinha e muito falhada, é só aplicando rena. Só com design não daria pra mudar ela ou alterar muita coisa, né? Então, se ela tem mais pelinhos, tipo a Jenny, eu aproveito o máximo que dá. Mas se ela tem falhinhas, a gente vai precisar cobrir com alguma coisa, que pode ser sombra ou rena. Você pode aplicar sombra para sua cliente ter uma ideia de como a rena vai ficar, para ter uma ideia de formato de sobrancelha também, tá? Então, analiso o formato de rosto, analiso o que minha cliente tem de fios, converso com ela, claro, pergunto como ela gostaria que ficasse a sobrancelha dela. Às vezes ela não sabe como ela gostaria, mas ela pode me dizer: ah, Camila, eu me acho muito bochechuda. Ou, ah, meu rosto aparenta que eu tô gorda. Ou, deixa eu pensar, eu tô com uma sobrancelha, eu tô com um olhar muito caído. Eu tô com um olhar de tristeza. Nem sempre a cliente consegue se identificar nessas situações de estar com o olhar caído ou de estar com cara de braba porque a sobrancelha tá muito angulosa, tá muito lá em cima, muito na testa. Então, mas mesmo assim, mesmo que ela não se dê conta e que tu visualize isso nela, essa condição nela, é importante que vocês ouçam a cliente e saibam como ela gosta, tá? Por exemplo, o início da sobrancelha aqui, mais quadradinho. Ah, eu gosto ela bem arqueada, então ó, eu limpei bem aqui embaixo, limpei aqui em cima. Aí, entendendo o que a sua cliente quer, entendendo o que ela busca, ou como ela está se sentindo naquele momento, a gente vai trabalhar em cima da sobrancelha dela, tá? Lembrando de sempre aproveitar o máximo de pelinhos que ela já tem na sobrancelha, para que essa sobrancelha fique o mais natural possível, tá? A gente também não pode fazer uma mudança muito radical e muito drástica, porque as clientes, elas já estão acostumadas com aquele tipo de sobrancelha, e aí quando a gente muda e faz uma mudança muito radical, a cliente, ela acaba não se reconhecendo. A gente não se reconhece, né? Por exemplo, eu tenho uma sobrancelha mais fina, ó, se engrossar demais, vai deixar de ser eu não vou me reconhecer. Então tudo tem que ser feito gradativamente. As mudanças, elas precisam ser feitas, mas no caso das sobrancelhas, elas têm que ser feitas gradativamente, tá? E sempre seguindo o natural. Quanto mais natural ficar a sobrancelha, mais bonito vai ficar, tá? É claro que tem que ficar limpa, é claro que a gente vai aparar os pelos, é claro que vai ter uma sombra, vai ter uma rena deixando ela modelada, mas a sobrancelha está na grossura natural, tá? Está como deveria ser realmente a sobrancelha dela. Tanto a da Jenny quanto a minha também. A minha sobrancelha é dessa grossura, a natural, né? Não tem muito o que fazer. Às vezes eu até dou uma engrossadinha de leve, mas não dá pra engrossar muito, como eu falei pra vocês, porque a gente acaba não se reconhecendo. A mesma coisa quando afina demais a sobrancelha. Tanto as clientes quanto a gente, nós acabamos não nos reconhecendo, né? Então, fica aqui as minhas dicas, como eu faço o visagismo, tá? Como não é uma coisa que a gente aprende do dia pra noite, tá? Precisa de prática, precisa de bastante prática, precisa ter experiência, vivência, você precisa saber os tipos de rosto, você precisa conhecer e ir
adaptando as sobrancelhas as que se adaptam melhor à personalidade, formato de rosto, todo esse contexto, né? Afinal de contas, sobrancelha, na minha opinião, é 50% do nosso visual, faz toda a diferença, mas não é só sobrancelha, né, gente? Personalidade também não adianta, é como eu falei, não adianta deixá-la com a sobrancelha mega arqueada aqui, dando uma impressão de braba, sendo que a Jane é super relax, super tranquila, né? Então tem que cuidar esses detalhezinhos que fazem toda a diferença no visual, na face da sua cliente, tá certo? Espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. Dúvidas podem deixar nos comentários. Um grande beijo e até amanhã. Tchau!